Bom dia, gente. Muito bom dia. Eu quero começar essa manhã com Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14. É um encontro que Jesus tem com uma multidão e sempre sai coisa boa. Quando Jesus encontra com multidão, sempre sai uma coisa boa, né? Algumas vezes é uma exortação um pouco mais forte, outras vezes um encorajamento, mas dessa vez, em Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14, Jesus fala com uma multidão e justamente quando ele ensina a parábola do rico e insensato, né? Mas no versículo 13 e 14 só, vamos ler esses dois versículos que começa dizendo assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Legal isso, né? E Jesus responde a ele: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Você viu a intenção desse cara? Ele chega para Jesus e diz: aí Jesus, dá uma pressionada, já que você é Jesus, dá uma pressionada no fulano para ele dividir a herança comigo. Eu fico imaginando que frustração para Jesus, né? Eu acho que é uma frustração muito grande. Nós queremos ter Jesus como autoridade em nossa vida para fazer justiça por nós, mas nós ignoramos a justiça e a autoridade dele em todo o resto da nossa vida. Enquanto Jesus for fazer justiça por mim, Jesus é bom. Mas para ter a justiça e a autoridade dele aceita na minha vida, aí Jesus já não presta mais para mim. Então é um pouco frustrante para Deus isso, né? E a nossa pergunta, a pergunta para cada um de nós é: será que nós queremos a autoridade de Cristo em nossa vida? Nós queremos que Jesus nos dê os benefícios que é uma vida com Ele, mas os custos de uma vida com Ele nós não queremos, muitas vezes, né? Se a resposta for sim, se realmente queremos autoridade, então nós devemos ter essa autoridade refletida em submissão a Ele em todas as situações da nossa vida. Se nós queremos realmente a autoridade de Cristo em nossa vida, isso precisa ser refletido como uma submissão a Ele em todas as áreas de sua vida. Essa é um desafio para cada um de nós. Foi um desafio para esse homem quando ele chega querendo que Jesus pressionasse o fulano para que dividisse a herança com ele. E essa é a mesma exortação para nós hoje, de não buscar de Deus somente aquilo que Ele nos pode dar, mas também aquilo que Ele é. E nós precisamos nos submeter a essa autoridade. Bem-vindo a cada um de vocês. É bom tê-los aqui depois de um longo tempo fora. A Márcia está de volta, né? Curtindo a lua de mel, então é bom tê-lo aqui com a gente também, né? Nesse dia chuvoso, nessa manhã chuvosa, a gente pode ter mais um encontro juntos, onde nós podemos juntos adorar o Senhor e também ouvir dele aquilo que nós precisamos para a nossa vida nesse dia. Vamos orar, convidando também o Senhor para continuar falando aos nossos corações, que nessa manhã possamos ser desafiados também num caminhar mais íntimo com Ele e também na dependência dEle e de também ter essa autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa manhã. Às vezes nós temos um bocado de egoísmo em nossa vida e fazemos algumas propostas seletivas ao Senhor, que na verdade mais transparecem um benefício próprio do que na verdade uma submissão à tua autoridade. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por justiça? Quantas vezes oramos ao Senhor por justiça? Mas na verdade oramos e clamamos por uma justiça muitas vezes baseado no nosso padrão. Então, Deus, nos ajude a entender o teu padrão de justiça e também não ignorar a injustiça de tantos atos meus contra os outros. Ajude-me também a perceber quem eu sou na totalidade e também de me submeter à tua autoridade. Ajude a cada um de nós nessa manhã a julgar com um espírito reto, a julgar com o reto juízo e buscar sempre a justiça do teu reino, naquilo que tange a minha vida, naquilo que também significa meu caminhar com o Senhor e no meu relacionamento com o próximo. Nessa manhã queremos celebrar a tua justiça, Senhor, não aquela minha, segundo o meu padrão, mas a justiça de Deus.
a justiça que excede o nosso conhecimento, que transcende aquilo que nós entendemos por ser justo. E nós pedimos nesse dia a tua bênção para que nós possamos doar ao Senhor um culto racional, não somente baseado em nossas emoções, mas que possa ser racional, vindo do nosso coração, que possa ser intencional, doado ao Senhor, pela gratidão que temos de ter sido preservados até nesse dia, de ter sido abençoado por uma semana de trabalho, com saúde, com a família. E agradecemos ao Senhor por esse domingo, onde nós podemos nos reunir como tua igreja, sabendo que a tua palavra nos garante de que onde a tua igreja estivesse reunida, o Senhor também estaria. E essa manhã nós queremos exaltar o Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez na nossa vida, mas também pelo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Criador, o Deus Salvador. Nós te agradecemos pela cruz. Obrigado pela cruz que nos traz paz. Entregamos ao Senhor essa manhã tudo o que fizemos aqui, pedimos a tua presença, com alegria em nosso meio, pedimos que o teu Espírito venha, que o teu Espírito traga também transformação no nosso ser, que nós possamos nos achar com a habilidade diante do Senhor de agradecer a Ti, mesmo passando por momentos de dificuldade, mas de agradecer por estarmos aqui nessa manhã diante do Senhor, juntos como tua igreja, para adorar o teu nome. Nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 27 de novembro, temos o nosso último estudo sobre a oração. Domingo passado a gente falou sobre a oração eficaz, aquela oração que todos nós como cristãos gostaríamos de fazer. É de orar e a coisa acontecesse, não é verdade? Você está com uma doença, se você está com uma necessidade, você ora e a coisa acontece. Quem não gostaria de um negócio desse, né? Como se fosse o David Copperfield, que faz o grande ilusionista, né? Que faz coisas parecerem tão reais. Todos nós gostaríamos de orar assim. E domingo passado a gente abriu o texto bíblico e nós percebemos que existem algumas coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida para que nossa oração seja eficaz. E também nós vimos no domingo passado que se nós não perdoarmos, se a gente não abrir o perdão ou não entregar o perdão, liberar perdão, nossas orações são bastante teóricas apenas. São só palavras. Elas não conseguem ter profundidade. E nesse domingo, para encerrar essa série sobre oração, eu quero passar um tempo junto com vocês, pensando sobre o que é que caracteriza um verdadeiro cristão. Se nós fizéssemos hoje uma dinâmica aqui, todos nós saíssemos pela rua, cada um pegasse uma parte da cidade e entrevistasse pessoas, 10 pessoas ou 20 pessoas, cada um de vocês, e perguntasse para essas pessoas o que é que caracteriza um verdadeiro cristão. Você poderia perguntar para qualquer pessoa. Você provavelmente teria 10 ou 20 respostas diferentes. Cada um falaria alguma coisa. Um verdadeiro cristão tem que ter isso. Um verdadeiro cristão tem que ter aquilo. Mas as respostas, elas não podem estar todas certas, não é verdade? Porque senão a gente cai num erro muito grave, também de que na Bíblia existem várias verdades. Não é? Se o cristão tem várias características, e eu acredito que em alguns momentos ele tem algumas características múltiplas, mas tem exatamente características que o definem, não são várias coisas, nós também caímos no erro de que na Bíblia existem várias verdades. Então eu descubro uma que é diferente da sua e de repente eu já tenho 300 verdades na Bíblia. Esse é o problema, que a gente tem tantas crenças e tão diferentes uma da outra, porque cada um escolhe para si a sua própria verdade. Então, onde nós podemos encontrar as respostas verdadeiras para essa pergunta? Obviamente, o melhor lugar para se procurar é nos escritos dos primeiros cristãos que estavam passando tempo junto com Cristo, que andaram com Cristo. Obviamente lá, nesses escritos, você vai encontrar algumas respostas sobre isso. Mas, antes da gente ir para esses escritos, você já foi enganado alguma vez na sua vida? Quando a minha irmã casou, eles fizeram um aperitivo de testículos de boi, mas não contaram para ninguém.
os churrasqueiros. Fizeram, e todo mundo comeu e adorou. Quando falaram, todo mundo ficou horrível, a sensação de ser enganado, né? Você já foi enganado, caiu numa pegadinha assim alguma vez? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser enganado. Algum tempo atrás, um estudante colocou na escola, a sua escola inteira à venda no eBay. Vocês conhecem aquele site eBay? Ele colocou a escola dele à venda. E ele diz, ele ainda prometeu colocar a equipe de xadrez oficial da escola se os lances atingissem $5. E começaram a ver lances no eBay para comprar a escola e chegaram a $14 mil. Os lances já estavam em $14 mil. Então ele anunciou que o leilão era só uma brincadeira. Na China, haviam pais que tiveram gêmeos. E para economizar na escola, o que eles fizeram? Nos dias pares, eles mandavam uma criança na escola, e nos dias ímpares, mandaram a outra criança na escola. E os professores só descobriram isso 6 meses depois. Tentaram salvar um dinheiro aí. Até que faz sentido, né? Porque se são tão iguais, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados eles queriam enganar os alemães. Então o que eles fizeram? Eles construíram caminhões e tanques de madeira. E quando os aviões alemães passavam por cima, eles não conseguiam distinguir se eram verdadeiros ou falsos e jogavam as bombas, desperdiçando munição tão importante e preciosa. Por algum tempo eles conseguiram enganar os alemães, até que os alemães começaram a jogar bombas de madeira também. Os alemães também têm senso de humor, viu? Eles começaram a jogar bombas de madeira, para ver se havia reação naqueles caminhões e tanques lá embaixo. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém. Porque quando você se sente enganado, você diz, puxa, mas que coisa. Mas às vezes nós mesmos nos enganamos. Nós mesmos. Teve um certo homem que comprou um Cherokee, um Jeep Cherokee, imagina. Então, para comemorar, ele convidou 4 amigos para tomar cerveja e caçar patos. Eles então colocaram a munição dentro do Jeep, pegaram os chamarizes, que são aquela coisa para atrair os patos, o cachorro que vai buscar os patos e tudo mais, e chegaram até no lago, só que o lago estava congelado. E eles então tiveram que fazer um buraco no lago. Eles pensaram, bom, a gente joga uma dinamite e explode o gelo no lago e vai dar certo. Só que então eles acharam muito perigoso ir até no meio do lago e colocar a dinamite e sair correndo, porque alguém poderia cair, escorregar e não dar tempo. Então o que ele fez? O dono do Jeep disse, eu sou um bom atirador, então eu vou acender a dinamite e vou jogar ela até no meio do lago. E ele fez. Acendeu o dinamite e jogou. Lembra do cachorro? O cachorro foi treinado a ir buscar tudo que o dono joga. E o dono jogou a dinamite até no meio do lago, e o cachorro, tão logo a dinamite saiu da mão, correu atrás. Pegou e trouxe de volta, e eles ficaram desesperados, porque o cachorro vinha na direção deles com a dinamite. Eles pegaram a espingarda e começaram a atirar, só que não fazia nada no cachorro, porque a espingarda era de chumbinhos. E o cachorro, desesperado, porque achou, puxa, meu dono está histérico, se escondeu debaixo do jipe. Em poucos minutos, o cachorro e o jipe estavam no fundo do lago. Nós nos enganamos a nós mesmos, mas eu acho que o pior engano é quando as pessoas se enganam com questões espirituais. Quando nós nos enganamos com coisas que realmente importam, com coisas que são realmente importantes. E hoje eu quero responder, junto com vocês, pelo menos 2 perguntas que ninguém deveria se enganar. Ou pelo menos não deveria deixar-se enganar. A primeira pergunta é, como você identifica um verdadeiro cristão? Precisamos somente de 2 características para definir ou descrever um verdadeiro cristão. A primeira característica é, um verdadeiro cristão é caracterizado pelo amor. João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 3,3 ele diz, digo-lhes a verdade, eu lhes digo a verdade, não estou enganando vocês, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De acordo com Jesus, quando uma pessoa crê nele, a ponto de entregar a própria vida a Cristo, esse é um nascido de novo. Isso significa um renascimento espiritual. Quando você renasce de novo na família de Deus. E como você sabe quando alguém faz parte de uma família
de uma pessoa? Como é que você sabe quando alguém é parte de uma família? Existe uma semelhança familiar, não é verdade? Olha só, é assim que você pode dizer que o meu filho é meu filho, porque ele se parece comigo. Há uma semelhança familiar. Ele é inteligente, ele é talentoso, extremamente bonito. Ah, gente, sejam bondosos comigo, deixa eu ter o meu momento também, né? Como? Puxou para a mãe. Mas deixa eu ter o meu momento. Mas características de família, a gente vê isso. Olha, essa criança é parecido com os pais. Existem características, e é assim também na família de Deus. Quando uma pessoa nasce de novo na família de Deus, Deus se torna o seu pai, e eles começam a assumir as suas características. E se Deus é amor, uma das características que deve haver na minha vida, que precisa me caracterizar, é o amor. E é por isso que a Bíblia repetidamente nos diz para sermos santos, como Deus é santo, não santos o time. Mas as características principais de Deus é santidade e amor, porque Deus é amor. E nós precisamos ter essas características em nossa vida também. João 13, 34, 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A primeira característica é amor uns pelos outros. É claro que tem algumas pessoas que é mais fácil você amar, né? Um mandamento é amar, independente de quem seja. Precisamos amar. Gostar é outro papo, né? Ter afinidade é outro papo, né? Porque tem pessoas com quem você tem mais afinidade do que outras, e isso é inegável. Jesus teve 12 discípulos, 13 chegados e um amado. Lembram disso? Isso significa que Jesus não amava os outros? Claro que amava. Significa apenas que Jesus talvez tinha mais afinidade com João. E João passa isso depois dizendo: olha só, amem-se uns aos outros, porque dessa forma as pessoas vão saber como que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. A característica que identifica um crente em Jesus Cristo é o amor. E isso é importante, muito importante para entender, porque os cristãos são frequentemente acusados de todo tipo de coisas. Pense nas cruzadas. Aquilo foi um abuso, né? E se você falar hoje, eu estava conversando há um tempo atrás com um missionário há 17 anos na República Tcheca. Ele disse que a República Tcheca, segundo o censo de 2008, é considerado um dos países mais ateus do mundo, não da Europa, do mundo. E isso tem raízes históricas, porque durante a época de colonização da Europa toda, havia-se muitas guerras que os cristãos, ou que a igreja fazia contra as pessoas. E isso vem na história, causa um repúdio, causa uma sensação de nojo da igreja, porque a igreja fez muitos abusos, isso na época das cruzadas, protestantes e católicos na Irlanda, as guerras entre as chamadas nações cristãs, a Inquisição, tantas outras coisas que a igreja fez, representando o nome de Cristo, e que não demonstrou amor. É uma das características principais. Mas só porque uma pessoa afirma ser cristão, não significa que ela seja um. Se eu chegar para você hoje de manhã, no seu ouvido, e dizer: olha só, não conta para ninguém, mas eu sou uma girafa. Milhares de coisas vão passar na tua cabeça. Primeira coisa que vai talvez passar na sua cabeça é você me dizendo assim: não conta para ninguém, mas você é um psicopata. Provavelmente a primeira coisa que você vai me falar, né? Ou você surtou, né? Porque você sabe que girafa tem certas características. Ela tem aquelas antenas, um pescoço comprido, 4 patas, é alta, né? Então tem características. E imediatamente você vai pensar: peraí, você não se encaixa nesse padrão de características de uma girafa. Você não pode ser girafa, porque existe uma lista de características e você não se encaixa nela. E assim também você usa essas características para dizer o que é uma girafa e o que não é. Também você olha para aquela pessoa, pelas atitudes dela, você diz: não se encaixa dentro do padrão cristão. Aquele padrão estabelecido no Evangelho está fora disso. E a pessoa afirma ser cristão, mas as características são totalmente opostas. Não pode ser. João 13, 35 diz: dessa forma eles vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem.
Mas se vocês ficam se mordendo, se vocês ficam se odiando uns aos outros, não é a característica cristã. Está fora. Não pode ser. Pessoa, para ser um verdadeiro cristão, também tem certas características. E a principal característica de um discípulo de Cristo é o amor. Só porque eu pretendo ser uma girafa, isso não faz de mim uma girafa. E só porque você pretende ser cristão, não faz de você um cristão. Tem que haver algo. Só porque nós pretendemos, não nos faz cristão, não? O fato de nós sermos discípulos de Cristo e nos amarmos uns aos outros não significa que somos perfeitos. Nós vamos continuar fazendo falhas, errando com pessoas, não nos torna perfeitos, mas o amor é uma das características importantes na nossa vida, porque é um constante crescimento. E isso a gente vê dentro do relacionamento quando a gente casa. Quando a gente casa, nós temos uma visão totalmente romanceada do amor. Na verdade, é uma paixão que nós entendemos como amor, e na medida em que você convive com a pessoa, essa paixão tende a dar lugar à realidade, a não mais aquele romance, aquela visão romanceada, mas a realidade de quem a pessoa é de fato. E aí você percebe aonde que o amor está, onde o amor suporta, onde o amor ajuda você a vencer, porque está levando você a um crescimento. E pessoas que andam cometendo atrocidades, ferindo pessoas, mentindo, enganando, roubando, não são cristãos. Não importa o que eles dizem, mesmo que eles digam, não são cristãos. E a descrição do amor que nós vemos em 1 Coríntios 13, 4, 6, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Está vendo quantas características que o amor tem aqui? Então, se eu digo que amo, mas não tenho essas características, eu tenho qualquer outra coisa menos amor. E isso é uma ordem alta, por assim se dizer. Mas o amor também é sacrificial. Há um tempo atrás eu li uma história de um garoto onde a família se envolveu num acidente de automóvel, um acidente de trânsito, e o filho mais novo ficou gravemente ferido e precisava de um tipo específico de sangue. E o irmão mais velho tinha exatamente esse tipo de sangue, e o pai então, esse menino mais velho tinha 8 anos, e o pai chegou e falou para ele, explicou tudo, que o irmão mais novo precisaria do sangue dele para conseguir sobreviver, para conseguir sarar e tudo mais. Finalmente, depois de um bom tempo pensando, esse garoto de 8 anos disse: ok, eu vou fazer isso, pode tirar o sangue. E eles então tiraram a quantidade que eles precisavam para fazer lá para o garoto. Nisso o garoto perguntou para o pai: pai, que horas que eu vou morrer? Aí que o pai percebeu que, na verdade, o que o filho entendeu foi que eles iriam tirar o sangue e ele iria morrer para o irmão sobreviver. Ele não entendeu isso, que só precisava de um pouquinho, mas o fato é que o amor, ele precisa ser sacrificial, ele é sacrificial, ele se sacrifica às vezes pelo próximo. Então o pai teve que explicar: não, só um pouquinho, não precisa de tudo do teu sangue, você não vai precisar morrer, é só um pouquinho. E gente, quando nós falamos de amor sacrificial, quando Jesus diz, você não precisa morrer, porque no mesmo texto de 1 Coríntios 13 diz, não adianta nada você oferecer o teu corpo para ser queimado, não adianta nada. O teu amor precisa ser significativo, precisa ser real, não ser um amor baseado em atitudes apenas, mas o amor às vezes exige de nós sacrifício. E João 15:13 diz: ninguém tem amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E a segunda característica dessa pergunta é: o verdadeiro cristão tem desejos insaciáveis. Aí você vai dizer: tá ficando perigoso aqui, né? Que papo é esse de cristão tem desejos insaciáveis? Nós estávamos falando aqui antes da música, David falou daquela canção que a gente cantou, sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, é um desejo que a gente tem, junto com milhares de outros desejos que nós temos. Mas um cristão verdadeiro tem um desejo insaciável no coração, pelo plano e a vontade do Senhor. Isso é algo que nos impele, algo que nos movimenta, algo que nos empurra para frente, de fazer a vontade do Senhor. Eu tenho esse desejo insaciável de continuar a agradar a Deus e permanecer assim. Certa vez, eu paguei uma conta acho que foi num restaurante,
E o troco, naquela época a gente pagava com dinheiro, hoje a gente paga com cartão, né? Muito mais simples. Mas eu paguei e estava errado. E eu cheguei e falei para eles que a conta estava errada. Imediatamente você via no rosto da pessoa um desejo de proteger a integridade, de tentar se explicar. Não, tentar explicar. Mas quando eu disse que o troco era a mais do que eles deveriam ter me devolvido, era mais, eles tinham me devolvido a mais o troco. Eles ficaram perplexos e me olhavam como uma espécie estranha. Puxa, que cara estranho, né? Mas é uma forma também de você sentir-se em paz com Deus. Não me pertence aquele troco, né? De você fazer a vontade do Senhor, de não ficar calado também, porque temos um desejo insaciável de agradar a Deus nos mínimos detalhes, num troco a mais. Aquele dia que eu coloquei um pão, né, aquilo quase acabou comigo. A gente foi no Presunic e o Matias queria um pão aquele que tem de provolone. E ele era o dobro do preço do pão normal, não sei o nome daquele outro pão. E eu coloquei no saco aqueles pães normais e pensei, vou colocar um desse de provolone junto. E pesou pelo preço mais barato. E eu não percebi que fiz aquilo, sabe? Foi tão automático. Quando eu cheguei em casa e a Raquel via aquilo, a minha vontade era de voltar e explicar a coisa, né? Eu me senti muito mal. Mas nós, nos mínimos detalhes, a gente quer fazer a coisa certa. Eu acho que nós precisamos ter, como verdadeiros cristãos, um desejo insaciável de agradar ao Senhor, de permanecer fazendo a vontade do Senhor. 2 características, amor e vontade do Senhor. Cristão precisa ter isso. Amar uns aos outros e um desejo de fazer a vontade do Senhor. A segunda pergunta que eu quero responder essa manhã junto com você é: como nós nos tornamos cristãos? Como é que nós nos tornamos cristãos? Eu odeio deixar com você a impressão de que, se eu quiser me tornar um cristão, tudo que eu tenho que fazer é tentar ser mais amoroso, mais sacrificial, tentar ser uma boa pessoa, ser honesto no caixa do supermercado. Mas não é tudo. Isso não é tudo. Para nós nos tornarmos cristãos, o que eu devo fazer? Se uma pessoa viesse para mim e dissesse: eu quero fazer parte da sua família, eu quero ser parte da sua família, vou tentar ser mais inteligente, mais talentoso, mais bonito. Lembra, gente, eu quero ter o meu tempo aqui. Eu vou tentar fazer tudo isso. Posso ser parte da sua família? Mesmo ele fazendo tudo isso, não vai fazer dele parte da minha família. Digamos que você não queira mais ser brasileiro, você quer se tornar americano. E você vai para o país e diz: eu quero me tornar americano. Provavelmente ele vai dizer para você assim: bom, você vai ter que morrer e nascer aqui. Não é? Você vai ter que morrer e vai ter que nascer aqui no solo americano. Ou então você vai ter que ter um filho aqui nos Estados Unidos para conseguir o green card. Mas mesmo assim, você só consegue a permanência, não faz de você um americano. Nós temos uma cidadania. Quando nós entregamos a nossa vida ao Cristo, nós mudamos de cidadania, não mais terrenos, mas nossa cidadania celestial. E é assim, nós temos um novo passaporte agora. Mas como isso acontece? Mesmo se nós pudéssemos fazer tudo isso, ainda assim nós não seríamos parte da família americana se nós fôssemos lá e conseguíssemos o green card. Nós nunca poderíamos ser considerados da família, apenas conseguiríamos o direito de ficar lá, mas nós nunca podemos nos erguer por nosso próprio esforço e dizer: bom, agora estou suficientemente adequado para fazer parte da família de Deus. Eu nunca vou ter força suficiente, eu nunca vou ter condições suficientes de por mim mesmo fazer isso. Segundo a Bíblia, nunca poderíamos ser bons o suficiente por nosso próprio esforço. Há apenas uma maneira de conseguir isso. João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E uma pessoa tem que vir a Deus e dizer: Senhor, eu tenho muitas vezes quebrado com o Senhor, falhado contigo. Eu tenho feito coisas erradas muitas vezes. Houve momentos em que eu menti, fui impaciente, descontrolado, fiz coisas erradas, falhei com o Senhor. Mas mesmo assim, eu venho aqui oferecer a minha vida, reconhecer que o Senhor é dono da minha vida. Somente dessa forma você vai se tornar um cristão. Por coisas, você nunca vai se tornar um cristão. Por teu próprio esforço, levantar-se por teu próprio esforço e dizer: eu estou amando o meu vizinho, eu estou sendo mais paciente no trânsito, eu estou sendo honesto nos caixas de supermercado e colocando o pão certo no saco certo.
Eu não estou mais dando propina porque estacionei no lugar errado e não quero ter meu carro rebocado. Ou assim por diante. Isso não faz da gente um cristão. O que nos torna um cristão é de reconhecer a nossa pequenez, é de reconhecer que sem Cristo eu não sou nada e que eu preciso dele para a minha vida e que eu preciso viver segundo essa vontade do Senhor. Isso faz de cada um de nós um cristão. Fora isso, é mero papo. Encerrando essa manhã, essa jornada pela oração, quando nós queremos orar como cristãos verdadeiros, nós queremos ter a nossa oração atendida, eu quero viver uma vida com oração eficaz, todos nós queremos. Se não fosse assim, nós não teríamos reuniões de oração nas terças-feiras. Se não fosse assim, nós não nos reuníamos aqui no domingo e orássemos, invocando a presença do Senhor aqui. Nós não faríamos isso, se nós não quiséssemos ter uma vida de oração eficaz. Mas vida de oração eficaz só vai acontecer quando eu for um verdadeiro cristão. Quando amar o meu próximo, quando perdoar o meu próximo. Quando eu tiver vida com Cristo. Quando eu entregar a minha vida a Cristo. Somente assim. Por isso Elias orou por 3 anos e meio e não choveu. Por isso Elias orou de novo e choveu. Ele tinha oração eficaz porque tinha vida com Cristo. E não era tão diferente de nós. Agora, não estou aqui querendo que você seja um verdadeiro cristão para parar de chover por 3 anos. Não precisa ser assim. Existe um propósito de Deus envolvido aí. E nós precisamos descobrir isso, como nós aprendemos há algumas semanas atrás. Que é orar de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude. No encerramento dessa série de mensagens sobre oração. Eu preciso... sim, amar o meu próximo, que é uma das características principais do cristianismo. Mas também eu não posso esquecer de que cristão não nasce pronto. Ele é a partir de uma decisão que eu faço de entregar a minha vida a Cristo. Só assim. Só assim. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Eu preciso decidir. É uma decisão que nós fazemos. Ninguém pode fazer por alguém. Quero encerrar essa manhã orando para que Deus nos ajude nesse processo de caminhada com Ele, na dependência do amor, na dependência da graça e nas constantes caídas e levantadas que faz parte da nossa vida cristã. E quando nós caímos e levantamos, nós já nos tornamos muito mais maduros do que nós éramos antes. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, nós nos tornamos muito mais maduros do que quando nós entramos pela dificuldade. Quando nós passamos tempo com o Senhor, nós nos tornamos muito mais maduros do que quando nós começamos o nosso tempo com o Senhor. Cada experiência que nós temos na nossa vida, ela nos serve para a nossa maturidade. Deus as usa para nos fortalecer e nos cada vez mais revelar o seu amor e quem Ele é de verdade. Lembra no processo do cíclico da vida cristã? Ou você está no meio do deserto, ou você está passando do deserto, ou você está entrando no deserto. Esse é o nosso ciclo, onde nesse momento Jesus e Deus trata da nossa vida e nos dá um momento de refrigério, depois nos fortalece de novo e assim por diante. É assim que Deus age em nossa vida, é a aprendizado, é a faculdade de Deus, onde nós vamos sendo formados discípulos verdadeiros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Depois daqui, se você tem fome, a gente tem uma mesa lá fora, você pode passar lá fazer um lanche, tá bom? Então não saia daqui esfomeado, tá bom? Talvez o almoço demore um pouco mais, porque domingo geralmente a gente dá uma relaxada, o almoço demora um pouco mais, então você pode ir lá, faz um lanchezinho e vai mais preparado para esperar o almoço ficar pronto no domingo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra, onde nós podemos, mais uma vez, tirar dela lições para a nossa vida. Eu peço que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, para que nós também possamos ter as características de um verdadeiro cristão. Ajude-me a amar o meu próximo. Eu sei que às vezes é tão difícil amar pessoas, principalmente quando elas são antagônicas a mim, quando tem a personalidade totalmente diferente da minha, quando pensa de forma diferente, quando age de forma diferente. Mas eu entendo, Senhor, que o Teu mandamento de amar uns aos outros não era apenas amar pessoas que são parecidas comigo, com os mesmos gostos, mesmas opiniões, mesmas características, mas de amar pessoas, porque esse mandamento do Senhor vai além, quando Ele diz para amar os nossos próprios inimigos também, de orar por eles. Então eu peço nessa manhã, Deus, que o Senhor nos dê a habilidade de reconhecer a minha necessidade
de primeiro liberar perdão, se assim necessário for, e de também liberar o amor, de amar o meu próximo, e de também ser amado pelo meu próximo. Senhor, nos ajude a ter as características de um verdadeiro cristão, nos ajude a andar como um verdadeiro cristão, como teus filhos, com as tuas características, para que o mundo possa conhecer que somos teus discípulos. Abençoe a cada um de nós aqui nesse dia, eu peço, Senhor, que nesse dia possamos ainda experimentar da tua graça, do teu poder. Agradecemos porque nesse dia o Senhor nos deu mais um dia de vida, uma oportunidade de testemunhar dos teus feitos aqui na terra, no meio da tua criação. Obrigado também pelos meus problemas, as dificuldades que eu enfrento, porque eles me guardam grandes oportunidades também de conhecer o teu amor, de conhecer a tua intervenção e de conhecer o teu poder. Nesse dia eu peço que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe você. Dá uma passadinha lá, faz um lanche antes de ir embora. E vamos bater papo, abraçar um ao outro, isso vale a pena. Deus abençoe.